Olá, meu nome é Marcelo, eu sou embriologista do Cefep e hoje eu vou falar um pouquinho da qualidade embrionária. O que é a qualidade embrionária? O que a gente vê nos embriões para dizer se o embrião é bom ou ruim? Então esse é um tema bem complexo, as pessoas perguntam muito, meu embrião está bom, meu embrião está ruim, como é que eu faço para saber? E tem muita informação na internet e cada clínica normalmente adota uma classificação diferente. Então tem embriões A, embriões B, embriões tipo 1, tipo 2, 3 letras, 2 letras e gera muita confusão, as pessoas acabam não sabendo como estão os seus embriões. Muitos recebem os seus relatórios e acabam não sabendo, identificando como que está a qualidade. Uma das coisas que a gente faz na clínica é entregar um relatório, né, em todas as transferências embrionárias, todos os tratamentos que a gente realiza, a gente entrega um relatório com as fotos dos embriões, inclusive, e com a classificação. Como que a gente adota para que haja o máximo de transparência nesse momento? A gente faz um relatório e esse relatório é enviado em todo o tratamento de fertilização para todas as pessoas que realizam um tratamento de fertilização in vitro, tendo transferido os embriões ou não. Nesse relatório a gente coloca as fotos dos embriões e isso já permite com que a pessoa tenha uma visualização de como estão esses embriõezinhos, mas mesmo que ela não tenha o conhecimento, pelo menos ela tem um arquivo de como estão esses embriões. E além disso, a gente adota uma classificação internacional que permite com que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa ter como referência o que a gente adotou de numeração para saber qual a classificação nesses embriões, que é o Consenso de Istambul. Nesse consenso, vários profissionais se reuniram para determinar qual seria a classificação universal, né, para os embriõezinhos. Quais são os momentos que a gente olha a morfologia durante o desenvolvimento embrionário? Na verdade, a gente pode fazer a avaliação de espermatozoides, morfológica, a gente pode fazer a avaliação dos óvulos e a avaliação dos embriões. Mas tem alguns momentos que são mais cruciais e são mais determinantes para a gente saber e poder predizer a melhor chance de gravidez. No caso, o terceiro dia é um dos dias mais importantes para a gente realizar essa avaliação morfológica dos embriões. Então, no terceiro dia de desenvolvimento embrionário, a gente utiliza um equipamento específico, né, que tem uma câmera ligada a um microscópio que permite com que a gente possa fazer algumas análises e medições ali nesse embriãozinho. Algumas características simples são avaliadas. Na verdade, a gente não consegue ver dentro do embrião, né? É importante dizer isso. Somente através da análise genética embrionária que a gente consegue saber se ele tem algum problema genético dentro desse embriãozinho. A gente acaba olhando a morfologia por fora, como se a gente estivesse olhando, por exemplo, uma goiaba, uma fruta, em que a gente olha por fora e diz se ela está bonita, se ela está numa coloração adequada. A gente utiliza de alguns parâmetros para dizer se a fruta está bonita, mas por dentro a gente não sabe se ela tem alguma coisa, algum problema interno, se ela tem algo que possa comprometer a sua qualidade. Mas tem uma correlação positiva de quanto melhor a classificação morfológica, melhor a chance de gravidez. E é por isso que ela é muito importante para a gente. No terceiro dia, a gente olha a quantidade de células formadas e como essas células estão. Se existe fragmentação, ou seja, se tem parte do embrião que virou fragmentos, né, dentro desse embriãozinho, e essas células, se elas estão de tamanho regular ou irregular. Isso gera uma numeração. Então a gente coloca primeiramente um número que diz a quantidade de células. Normalmente nesse estágio embrionário a gente tem de 8 a 16 células, então você vai observar 8 ponto alguma coisa, que aí sim é a qualidade embrionária. Nessa qualidade embrionária a gente pode ter classificação de 1 a 3, dizendo se 1 ele é o melhor, 3 se ele é o pior. Dentro dessa situação em que ele tem a fragmentação e a regularidade dessas células, se elas estão de tamanho regular ou irregular. Um outro momento muito importante do desenvolvimento embrionário é o quinto dia, ou seja, no dia em que ele se torna blastocisto. É o último estágio de desenvolvimento embrionário antes da transferência desse embriãozinho. Após o estágio de blastocisto, a gente não consegue mais levar ele adiante no desenvolvimento dentro do laboratório. Por quê? Porque depois disso ele implanta, e ele precisa de um tecido para implantar, então ele precisa do útero para que seja realizada a implantação desse embriãozinho. Então, nesse estágio, no quinto dia de desenvolvimento embrionário, de quinto ao sétimo dia, há a formação dos blastocistos. O blastocisto ele tem uma classificação diferente.
Nesse estágio a gente não conta células, porque ele tem incontáveis números de células, né? Então a gente acaba olhando qual estágio de desenvolvimento ele está. Essa é a primeira letra na nossa classificação, né? Nessa classificação de Istambul. Qual é a primeira letra? É o que diz em que momento ele está. Se ele é um blastocisto inicial, se ele está ainda no começo da formação do blastocisto, ou se ele já é um blastocisto, no caso do estágio mais avançado, já eclodido, ou seja, se ele já saiu da zona pelúcida e já está pronto, inclusive, para implantar. Então, essa é a primeira numeração, do blastocisto inicial ao blastocisto eclodido. Os outros dois números referem-se às células do trofectoderma, ou seja, as células que dão origem à placenta, e as células que dão origem ao embrião, a massa celular interna. A primeira letra é a que a gente utiliza para classificar o trofectoderma, e a segunda letra a gente utiliza para classificar a massa celular interna. E nessa observação também é morfológica, a gente vê como estão dispostas as células, se tem uma boa adesão, a quantidade adequada, são algumas das coisas que a gente observa nessas células para dizer se o embrião está de boa ou má qualidade. Importante dizer que muitas vezes a gente não entra em detalhamentos da classificação embrionária, do primeiro número, segundo número, porque isso pode gerar até mais confusão. Então muitas vezes a gente adota a classificação mais simples, falando o embrião está excelente, está bom, está regular ou está ruim. Isso pode dizer para vocês um pouco mais e gerar um pouco menos de ansiedade do que a gente entrar em detalhamento. Mas, como a gente tem uma obrigação com a transparência, vocês recebem o relatório com a classificação certinha, dizendo exatamente, inclusive fazendo referência ao Consenso de Istambul, e a gente, assim que há necessidade, a gente sempre explica melhor sobre a morfologia e como a gente faz dentro do laboratório. Continue nos acompanhando nas redes sociais e ative as notificações para ficar sabendo de tudo em primeira mão.